Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de fevereiro de 2021. O Tal de Luz e Darwin Parte 2. Reinaldo José Lopes, jornalista especializado em Biologia e Arqueologia, autor de 1499 O Brasil antes de Cabral, escreveu para a Folha de São Paulo dia 28 de novembro de 2020 que C.S. Lewis e Charles Darwin entram num pub e se põem a conversar sobre o tal. Eu sei que parece uma daquelas piadas fraquíssimas e inverossímeis. Darwin, aristocrático e recluso, não era do tipo que frequentava os famosos botecos britânicos, sem falar no abismo de mais de uma década entre a morte do pai da teoria da evolução em 1882 e o nascimento do autor de As Crônicas de Nárnia em 1898. Mesmo assim, caso os dois se encontrassem, assunto é o que não faltaria. Digo isso não apenas por causa de suas trajetórias diametralmente opostas do ponto de vista religioso. Lewis, o jovem ateu que se tornou um dos maiores apologistas cristãos do século XX, versus Darwin, o candidato ao sacerdócio na Igreja Anglicana que se afastou da religião e virou o agnóstico mais famoso de todos os tempos. Acontece que, embora Lewis seja usado e abusado por fundamentalistas hoje em dia, sua obra, tanto a teológica como a de ficção, manteve um diálogo robusto e cordial com a teoria evolucionista. Em sua tocante trilogia espacial, obra que mistura uma visão cosmológica próxima da medieval com a ficção científica moderna, Lewis imagina, por exemplo, que uma espécie inteligente do planeta Vênus teria evoluído a partir de ancestrais aquáticos, e não terrestres. E, em cristianismo puro e simples, ele usa as especulações sobre um suposto próximo passo da evolução humana para falar da ressurreição de Cristo. No entanto, o casamento mais harmonioso entre os dois pensadores está no campo da ética, por mais que a afirmação possa parecer esquisita. E isso nos leva ao tal que mencionei no primeiro parágrafo. Em Abolição do Homem, outro clássico de Lewis, o alvo atacado apaixonadamente pelo autor é o relativismo filosófico e moral de certas correntes de pensamento modernas. Para se contrapor a essa tendência, Lewis formula o conceito do tal termo que ele toma de empréstimo da antiguidade chinesa justamente para enfatizar sua universalidade. Podemos traduzir tal como caminho, senda, estrada ou, pensando de forma mais abstrata, doutrina, princípios. Lewis emprega o conceito para designar as muitas semelhanças entre as balizas éticas das grandes civilizações. Tanto o chinês Confúcio quanto o judeu Jesus de Nazaré descobriram independentemente o célebre não façais aos outros o que não quereis que vos façam, por exemplo. Tampouco existem culturas que louvem os ladrões e os traidores e condenem os generosos e leais. O curioso é que Darwin já intuía essa tendência ao aparecimento de uma moralidade relativamente universal, e os estudos mais recentes sobre psicologia social corroboram a ideia de que algo bastante parecido com o tal de fato pode ser encontrado nas mais diferentes sociedades. Em parte, são princípios que emergem naturalmente quando você tenta viver junto com outros seres humanos que não sejam da sua família, porque são eles que cimentam a confiança mútua sem a qual nenhuma sociedade funciona. A questão é que, embora reconheçam sua universalidade, a maioria dos povos acaba por aplicá-lo somente aos membros de seu próprio grupo, deixando os demais de fora desse círculo mágico. Uso imparcial da razão, outra ferramenta da mente humana afiada pela evolução, pode nos ajudar a abrir esse círculo cada vez mais. Demora, é complicado e sofrido, mas estamos chegando lá.
E consola o coração deste escriba saber que, no fundo, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Na clínica do amanhecer anterior comentamos sobre as 3 revelações para o mundo ocidental, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo Jesus o governador espiritual do planeta, é claro que não deixaria de enviar seus reveladores para as demais civilizações. Em A Gênese esclarece Allan Kardec que Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direta ou indiretamente pelo trabalho dos missionários, ou porta-vozes do Senhor. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, Messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Percebemos então que todas as revelações religiosas foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores, afirma Allan Kardec em O Céu e o Inferno. Cada coisa acontece no tempo propício, pois o processo evolutivo é lento, sobretudo no homem primitivo ou de pouca evolução moral e intelectual, como esclarece Allan Kardec na questão 628 do Livro dos Espíritos, porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião, que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo, que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.